Ô, meus irmãos, bom dia, boa tarde. Eu venho através desse vídeo, desse áudio, para passar um pouquinho da experiência que eu tive com Deus na restauração do meu casamento. Eu devo tudo a Deus, eu devo tudo, da restauração, a mudança, tudo a Deus. Tem muita gente, não é o primeiro deserto que eu passo, não é a primeira separação que eu passo. Eu acho que é o meu terceiro deserto. E cada deserto eu venho aprendendo muito mais. Eu venho me moldando muito mais diante de Deus. E cada deserto é uma experiência diferente. Que eu venho acreditando mais em Deus. Quando a Bíblia fala que a gente primeiro deve buscar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, a gente que passa pelo deserto é tão complicado. Buscar a Deus. É tão complicado a gente pedir, agradecer a Deus numa hora de aflição. E no meu primeiro deserto, eu aprendi muito, mas depois eu acabei errando. Não fui uma mulher sábia. Fiz muitas promessas, fiz muitos votos com Deus, a maioria não cumpri. Deus restaurou meu casamento, depois veio as turbulências de novo, eu errei tudo de novo. No segundo deserto foi a mesma coisa. Eu fiz o caderno de oração, eu fazia jejum, eu orava, eu clamava, eu pedia, eu fazia de tudo, acho que todo mundo faz, né? E Deus restaurava meu casamento. Aí começava a tribulação, começava as brigas dentro de casa, eu deixava de cumprir o que eu prometia e o casamento acabava. E desta vez, eu falei assim, não, agora vai ser diferente. Nas outras vezes que eu passei pelo deserto, eu pedi a Deus para transformar o meu marido. Eu pedi a Deus para tirar ele do vício da bebida, dos bares. Meu marido nunca teve amante, ele tem um caráter muito grande pelo lado de traição, graças a Deus, ele não gosta disso, entendeu? Então, assim, com briga com o OM, eu nunca tive, né? Orar por um OM, eu nunca precisei. Eu acho que deve ser muito difícil. Mas uma coisa eu falo com vocês, irmãos. A partir do momento que eu orava para Deus modificar somente meu marido, para Deus trazer meu marido de volta, para restaurar o meu casamento, Ele restaurava. Mas eu não mudava. Eu continuava aquela mulher brigona, ciumenta. E nesse terceiro deserto que eu passei, para mim, nos meus olhos, era realmente o fim. Era o impossível, né? E ele me rejeitava, ele saía, se divertia, ele não queria nem me ver. E eu fiz diferente. Eu falei assim, Deus, eu chorava, eu clamava, eu continuava errando, pedindo para Deus a restauração do meu casamento. Eu só orava para Deus para restaurar meu casamento. Eu comecei a orar para Deus me modificar. Eu falava, Deus, se o erro está em mim, se o Senhor me colocou no deserto para me moldar, me molda, transforma o meu coração, modifica o meu coração primeiramente, me transforma primeiramente, depois transforma meu marido, depois molda aquele coração, depois coloca no coração do meu marido o teu coração, Senhor, porque a gente vive debaixo das promessas, e a promessa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus, eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a me moldar na presença de Deus. E Deus foi tirando um pouco dos ciúmes, das brigas. Deus me ensinou a não ser uma mulher rixosa. Então Deus veio, Ele não me mudou completamente ainda, mas eu creio que Ele vai me mudar. Mas assim, Ele tirou de mim as piores coisas.
E nisso, o meu marido foi vendo a minha transformação. Ele começou a se aproximar. Ele vinha aqui em casa, ele ia para os bares beber, bebia só lá com os amigos e para pegar coragem de vir aqui me ver. Chegou a dormir aqui em casa umas 2, 3 vezes. E isso me machucava, porque assim, eu não falava em voltar, mas eu tentava ser aquela esposa e ele me rejeitando ainda. E eu olhando no YouTube, eu achei um canal do Moisés, é aquele Desafio de Amar que tem no livro, né? A Prova de Fogo. Eu tô no 26º dia, ainda estou fazendo. E assim, por incrível que pareça, foi me ajudando muito, muito a ter de seguimento, a ter um caminho certo. As palavras são muito sábias. Eu aconselho todos vocês a procurar. Quem quiser, eu envio por aqui, me chama que eu envio o nome certinho do canal. Desafio de Amar. Tem um monte lá, né? Desafio de Amar, mas o dele que mais me tocou, né? Segue o livro da Prova do Fogo à risca, que foi me ajudando, a me moldando. É maravilhoso. E Deus foi me transformando através daquelas palavras, das minhas atitudes. Tinha certas coisas que se meu marido fizesse, eu já estava brigando, né? Já estava xingando. E Deus veio me moldando. Esse desafio de amar veio me moldando. Que o desafio de amar, por incrível que pareça, o livro Prova de Fogo, o filme Prova de Fogo, que tem esse livro Desafio de Amar, ele não é para mudar seu cônjuge. Não é para mudar seu marido ou sua esposa, é para mudar você. E através da sua mudança que seu marido é transformado. Eu não acreditava nisso. Eu falei assim, não, eu vou botar essa prova. E fiz. Chegou uma semana atrás, meu marido chegou perto de mim e falou assim, você mudou muito. Isso me deu esperança. Aí, eu conversando com uma amiga minha, falando sobre a situação do meu marido, que ele sempre bebia para vir aqui falar comigo. Aí ela falou assim, ele só te procura quando tá bêbado, é? Isso é valor? Isso que ela me falou me doeu muito, mas muito, irmãos. Aí passou uns 2 dias, tinha um culto lá na igreja, eu fui. E eu verdadeiramente nesse dia eu entreguei meu coração a Deus. Porque eu sempre falava, Deus, cuida da minha casa, minha família pertence a você, minha casa pertence a você. Mas eu não deixava de parar de pedir a restauração do meu marido. Eu falei com Deus assim, Pai, eu não quero mais, eu não aguento mais. Isso eu comecei a chorar. Eu falei assim, Senhor, Tu sabes o que eu quero, Tu sabes o que eu preciso, mas eu quero a partir de hoje, Pai, que faça a Tua vontade na minha vida. Eu não quero mais as minhas vontades. Eu quero que o Senhor, verdadeiramente, eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu não quero mais a restauração do meu casamento pela minha força, pelos meus braços. Eu não quero mais vir aqui, ou lá em casa, ou no meu quarto, orar para o Senhor para pedir a restauração do meu casamento. Eu não quero mais. Eu não quero. Senhor, as minhas vontades me doem muito. Eu não quero mais dor. As minhas vontades, Senhor, me machucam. É muito sofrimento, eu não quero mais. Eu quero a Sua vontade, Pai, a partir de hoje na minha vida. Eu não quero mais. A partir de hoje, eu quero a Sua vontade, Pai. A partir de hoje, eu quero que o Senhor cuida de mim. E eu não vou mais pedir pela restauração do meu casamento. Porque se for bom para mim, se for da Tua vontade, Pai,
Meu casamento vai restaurar. Eu só peço ao Senhor, Pai. Eu só lhe peço uma coisa. Que o Senhor me dê forças para suportar tudo. E nisso eu falava com Deus, eu orava com Deus. Na hora que eu pedia assim, Deus me dê força, somente para me ficar de pé, para me suportar firme, que eu preciso ficar de pé, para conseguir seguir em frente. E vinha na minha mente que eu pedi essa força porque eu pensei, não é da vontade de Deus a restauração do meu casamento. Porque se Ele tudo pode, já tinha restaurado. Então não é da vontade de Deus. E eu pedi aquela força para Deus para me manter em pé, só para me suportar. Porque eu sabia que se da vontade de Deus meu casamento não fosse restaurado, eu ia sofrer muito. Eu ia sentir muita dor, porque eu queria meu casamento de volta. Então aquela força que eu pedia para Deus, Deus me dê força, só para me ficar de pé, para me suportar a dor. Só me mantém de pé, mas faça a tua vontade na minha vida, que eu preciso ficar de pé. Eu preciso para continuar vivendo. E entreguei ali a Deus o meu casamento, a minha vida, entreguei tudo. Eu falei assim, a partir de hoje, tudo na minha vida vai ser da vontade de Deus. Eu não faço mais nada sem ser da vontade de Deus. Eu vou viver pela fé, como diz a Bíblia. E vim-me embora para casa. Aí chegando em casa, eu fui ver o vídeo do Desafio de Amar. E no 22º dia, né, eu fui lá e o desafio do dia, que no final é tipo um desafio, que eu tinha que mandar uma mensagem pro meu marido falando, né, de alguma forma falando, eu te amo e ponto final, e eu escolhi te amar, mesmo que seu amor, mesmo que você já não tenha mais amor, mas eu amo por nós dois. Era para mandar falar ou mandar essa frase para ele. Eu fui e mandei. Ele não respondeu, visualizou, não falou nada. E chegando na noite do serviço, ele veio aqui em casa e ficou. E até hoje não saiu. Pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltou para casa. Meu casamento foi restaurado. Mas eu sei que as lutas são grandes, mas eu sei que as lutas continuam. Porque Deus tem que me mudar muito mais para me conseguir transformar o meu marido. Eu tenho que orar muito pelo meu marido, que ele tem um vício muito grande pela bebida. Mas eu vejo a transformação que Deus está transformando ele. Ele está mais carinhoso, ele está mais atencioso. E eu sei que Deus vai me transformar muito mais para que eu possa transformar o meu marido. Porque enquanto que eu pedia para Deus transformar o meu marido, mas eu não modificava, não resolvia nada. Porque o homem na Bíblia é a cabeça, mas a mulher é o alicerce da casa. A mulher tem que ser sábia. Então, assim, todos que vocês estão passando, eu sei que é difícil, eu sei como que dói a separação. Eu sei que aos nossos olhos é impossível. Tem certas coisas que a gente vê, escuta, fica sabendo. É tão difícil, dói tanto. Tem hora que a gente chora, se esperneia, se rasga. É tão difícil a gente falar assim, para de fazer isso. Se rasgue e chore para Deus. É difícil quando a gente está passando por aquele momento. Gente, como era difícil para mim. Gente, como era difícil. Meu Deus, como era difícil. Às vezes eu olhava assim, meu pai, me perdoa. Eu sei que eu devia estar chorando era pelo Senhor. Eu sei que eu devia estar me rasgando pelo Senhor, não pelo meu marido. Meu Deus, como doía. Como doía isso. Mas a partir do momento que eu falei assim, de coração Deus sabe.
Dentro daquela igreja eu falei, Senhor, só me dê força para me manter de pé. Mas seja feita a tua vontade. Só me dê forças para me suportar a dor. Porque eu já tinha colocado na minha mente que não era da vontade de Deus a minha separação. A minha restauração. Não era da vontade de Deus. Mas era da vontade de Deus. Mas Deus queria me resgatar para Ele. Mas Deus queria me mostrar, me transformar. E Ele ainda está me transformando. Ainda sou muito falha. Mas só um pouco de que Deus colocou a mão e me transformou, tudo mudou. Assim, às vezes eu chego, já tem 4 dias que meu marido voltou para casa. Mas às vezes ainda chega assim, será que ele vem hoje? Quando ele sai do trabalho, eu chego o horário que ele chega, eu fico pensando, será que ele vem hoje? Será que realmente voltou? Só está passando tempo? Ainda sou incrédula. Mas é agora que as lutas vão começar. Porque o diabo, ele não quer... Ele não tem família. Muita gente, às vezes, fica muito tempo no deserto. Porque talvez não aprendeu o que eu aprendi. Que buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. Eu me rasguei para o Senhor aquele dia. Eu chorei para o Senhor aquele dia. E eu nunca vou esquecer disso. E eu quero deixar esse testemunho aqui. Que Deus é maravilhoso. Que no meio das lutas, Ele te manda o socorro. Mas para isso você tem que se rasgar para Ele. Você tem que pedir forças para Ele. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E no dia, há uma semana atrás, eu amei a Deus sobre todas as coisas. Eu falei, cuida de mim, Pai. E seja feita a tua vontade na minha vida. Só me dê forças como ser humana para aguentar. Para me manter de pé. E se não for mais do seu desejo a restauração, só me dê forças para suportar, que eu sei que eu vou sofrer. Mas eu não quero mais as minhas escolhas. Eu não quero nada que eu decida. As minhas escolhas dói, Pai. Dói muito. Eu quero estar no teu colo agora. E Deus restaurou meu casamento. E pode restaurar o seu também. Se transforme. Cuide mais de você. Busque você a Deus. Ore você pelo teu casamento. Ore você para Deus. Se você só vai saber se o suco de abacaxi está bom se você tomar. Pare de pedir para os irmãos, para o vizinho, parente, ou lamentar que está sozinho na luta. Eu passei sozinha na luta. Ninguém sabia que eu estava lutando. Era entre eu e Deus ali, ó. Só entre eu e Deus. Ninguém sabia que eu orava, ninguém sabia que eu estava lutando pelo casamento. Ninguém. Todo mundo perguntava, não tem volta não quero saber não. Faça o mesmo. Faça uma guerra entre você e Deus. E eu te garanto que a vitória é certa, meus irmãos. Você não precisa mais de ninguém, além de Deus na sua vida. Eu sei que é difícil. Os primeiros dias é difícil. Mas a partir do momento que você se rasgar para Deus, que você deixar teu marido ou tua esposa de lado e falar, é eu e Deus agora, eu não quero saber mais de nada, o seu casamento vai ser restaurado. Amém? Eu espero que tenha ajudado a todos. Um beijo.